10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. E aí pessoal, eu sou o Daniel Devisati, esse aqui é o canal Dinossauro Flamejante, e hoje eu queria compartilhar com vocês uma curiosidade, por assim dizer. No último dia 30 de maio nós tivemos um evento muito importante, sobretudo para a área da ciência e da astronomia, que foi o lançamento tripulado da SpaceX. A tripulação a bordo da Crew Dragon, a nave que levou os astronautas à Estação Espacial Internacional, representou um marco importante para a SpaceX e para os Estados Unidos. E eu vou explicar nesse vídeo por quê. Primeiramente, o que acontece? Desde 2011, os Estados Unidos, após o encerramento do programa das naves espaciais, dos ônibus espaciais, eles não lançaram mais nenhuma missão tripulada para o espaço. E isso, para os americanos, que sempre foram, vamos dizer, um dos grandes expoentes da corrida espacial, que foram os primeiros a levarem o homem à Lua e que tem uma simbologia muito forte para a cultura americana, toda essa proeminência tecnológica na corrida espacial. Para eles, não ter os meios de levar alguém para o espaço sempre foi, vamos dizer assim, algo que feria o ego deles, sabe? E eles dependiam especificamente da Rússia, que era um dos grandes, vamos dizer, arquirrivais deles, e depender do seu inimigo para levar os seus astronautas para a Estação Espacial Internacional foi algo que incomodou bastante os americanos desde 2011. Acontece que de 2011 para cá a NASA mudou um pouco a sua forma de pensar. Eles decidiram simplesmente criar um programa que incentivasse que empresas privadas, especificamente a Boeing e a SpaceX, pudessem levar seus próprios foguetes de forma independente ou em parceria com a NASA. Dessa forma, o Congresso americano não precisaria mais aprovar bilhões e bilhões em orçamento para que a NASA desenvolvesse os seus programas, que eram muito caros e, lógico, como tudo que é público, não eram tão eficientes como poderiam ser e como vem sendo provado na mão de empresas privadas. De fato, o surgimento de empresas privadas para levar naves espaciais e desenvolver programas espaciais é uma novidade absoluta, porque desde então todos os programas espaciais de todos os países vinham sendo desenvolvidos por agências estatais, seja a NASA ou seja a Agência Espacial Russa e dentre outras. Mas o fato é que, para os americanos, o lançamento do último dia 30 de maio tem uma importância muito grande, porque é, desde 2011, a primeira missão tripulada dos Estados Unidos e é também a simbologia de que os Estados Unidos voltaram a ser independentes para lançar os seus próprios astronautas para a Estação Espacial Internacional. E tem uma simbologia muito forte porque esse é o primeiro lançamento tripulado de uma empresa privada, ou seja, nós não dependemos mais exclusivamente da NASA para fazer isso. E a mentalidade da SpaceX é que é o mais interessante, porque o objetivo deles não é só fazer uma parceria com a NASA para prestar serviços ao governo americano ou para a agência espacial americana, levando os astronautas até o espaço. Mas, além disso, a SpaceX tem uma proposta de tornar cada vez mais eficiente e barato as viagens ao espaço, de forma que no futuro elas possam ser feitas por qualquer pessoa que queira e possa pagar por elas, logicamente, porque elas não vão ser baratas. Mas, de fato, o objetivo a longo prazo é sempre tornar os custos mais racionais e acessíveis. Mas, para chegar lá, a NASA concedeu 3 bilhões em contratos para a SpaceX desenvolver o projeto. De fato, foi um meio que ela encontrou de racionalizar os seus custos e evitar a gastança que ela promovia com o dinheiro público autorizado pelo Congresso para poder financiar as viagens, que eram muito caras. E você precisa pensar também o seguinte, galera, que assim, uma coisa é você falar de viagem espacial nos anos 60, quando isso estava na mídia e havia uma competição que fomentava isso.
Outra coisa é você falar de financiar bilhões em dinheiro público pago pelos impostos do contribuinte para algo que já não é tão justificável, talvez hoje, com tantas outras necessidades de gasto público. Então, justificar o dinheiro público sendo usado nesse tipo de objetivo é algo que ficou cada vez mais difícil. Então, a NASA ela precisou criar uma estratégia para poder conseguir se financiar e de fato, com essa dificuldade de justificar o uso do dinheiro público, uma forma que ela encontrou foi incentivando as empresas privadas. E está dando muito certo. E talvez seja muito mais promissor, porque você tem uma preocupação hoje com a racionalização desses custos e com usar de uma forma cada vez mais eficiente, coisa que na NASA não existia muito bem. Existe apenas uma preocupação com a segurança e com cumprir o objetivo. Apenas isso. A última missão tripulada dos americanos tinha sido em 2011, com o ônibus espacial Atlantis. Desde então, nenhuma outra missão tripulada foi enviada ao espaço pelos americanos. Para vocês terem uma ideia, desde 2011, quando a NASA aposentou os ônibus espaciais, a sua capacidade operacional ficou tão reduzida e limitada que ela dependia exclusivamente das naves Soyuz da Rússia para levar os astronautas ao espaço. Acontece que cada assento na nave Soyuz russa custava 90 milhões de dólares, e muitas das vezes não haviam assentos disponíveis, pois essa nave também era usada para levar muitos astronautas de outras agências espaciais ao redor do mundo. Então, os americanos muitas das vezes se viam muito limitados na capacidade de levar seus astronautas até a ISS. Bom, galera, e vocês devem estar se perguntando por que o programa espacial dos ônibus espaciais foi encerrado pela NASA? Por uma questão muito simples, é uma questão de custo. Além disso, o programa dos ônibus espaciais contam com 2 graves acidentes. Acidentes esses, inclusive, que foram frutos de 2 vídeos que eu gravei e que pretendo publicar aqui no canal. O acidente da Columbia e o acidente da Challenger. Foram os 2 ônibus espaciais que acabaram vitimando os seus astronautas, a sua tripulação. E digamos assim que existe um certo risco envolvido no lançamento dos ônibus espaciais que se mostrou um pouco acima do que deveria. E aí, para você argumentar dentro da lógica do orçamento público norte-americano, você tem que argumentar para o Congresso que a NASA precisa de tantos bilhões para manter o programa do ônibus espaciais, quando 2 acidentes já vitimaram vários astronautas, e quando de fato esse meio de transporte espacial se mostra um pouco caro demais, talvez então o programa se tornou desgastado e já não fazia sentido manter. Então foi que a NASA decidiu encerrar para então reformular as suas estratégias. E foi então que a NASA incentivou que empresas privadas pudessem fazer investimentos para que no futuro fizessem seus próprios lançamentos, especificamente a Boeing e a SpaceX. A SpaceX saiu na frente e agora ela efetivamente consegue alcançar o feito que tanto pretendia. Para fazer esse lançamento, a SpaceX reformulou tudo e criou do zero o foguete Falcon 9, que é um dos maiores foguetes desde o foguete Saturno, que foi usado para o lançamento do homem na Lua. De fato, a SpaceX criou do zero um foguete capaz de, possivelmente em 2024, dentro do cronograma deles, levar o homem a Marte. Eles têm a proposta de usar 2 foguetes Falcon 9, que seria a criação do foguete Falcon Heavy, que seria, de fato, o foguete capaz de levar o homem a Marte em 2024. Bom, se eles vão conseguir, a gente não tem como saber, mas o fato é que a SpaceX já fez um grande trabalho e já mostrou um grande progresso para chegar até aqui e já ter conseguido fazer o grande feito de ser a primeira empresa privada a fazer um lançamento tripulado para o espaço. Galera, um aspecto muito interessante nessa nova fase, vamos dizer, do programa espacial norte-americano em parceria com a SpaceX, é que a SpaceX, por ser uma empresa privada, ela tem uma mentalidade bem diferente do que a gente via na NASA. Na NASA, a preocupação era sempre com a segurança e com atingir os objetivos, e tão somente isso. Já na SpaceX, existe toda uma mentalidade e uma preocupação estética e visual com a questão dos trajes da nave, e assim, foi feita uma remodelagem no aspecto do design e do visual das roupas dos astronautas e das naves em si,
que foi verdadeiramente revolucionário, porque no lugar, por exemplo, no lugar daquele monte de botão que a gente tinha nas naves da NASA, a gente tem agora um painel digital touch. E, por exemplo, o traje espacial novo, ele é totalmente remodelado de forma que ele seja mais clean, né, e transmita mais um aspecto menos poluído, vamos dizer assim. Essa preocupação com o design, ela é uma consequência natural do fato de que a SpaceX, ela é uma empresa privada, e como toda empresa privada, ela depende do dinheiro, vamos dizer, dos seus consumidores para sobreviver. Então ela tem uma preocupação com a qualidade final do produto, que na NASA não tinha. É lógico que esse produto ainda é um produto super de nicho, não é para qualquer um, mas dentro dos objetivos que tem a SpaceX, de tornar isso algo popular, faz total sentido essa preocupação estética. E eu achei incrível os novos trajes, porque eles transmitem uma sensação realmente de o futuro chegou. No caso, os últimos trajes do programa espacial norte-americano eram aqueles macacões alaranjados dos astronautas que eram lançados nos ônibus espaciais. E agora a gente tem um traje branco com uma total um redesenho do logo da NASA e da SpaceX num formato bem futurista, bem clean, aquele capacete que não é mais aquele trambolho na cabeça do cara, mas é mais contido e organizado, vamos dizer assim. E essa revolução visual foi um dos aspectos que de fato chamou a atenção nessa nova proposta da SpaceX. Galera, e se tem algo que é muito revolucionário na proposta da SpaceX, dentro da lógica de tornar as viagens espaciais cada vez mais racionais e econômicas, e de forma que sejam cada vez mais eficientes no uso do custo que elas têm, dentro dessa proposta, uma das coisas mais incríveis que a SpaceX pensou foi como reaproveitar a nave, reaproveitar o foguete. E o Falcon 9 é um foguete que é reaproveitado. Ele pode voltar à Terra e pousar numa estação móvel que eles colocam em água, no mar. E através disso, eles geram uma grande economia, porque podem reaproveitar o foguete que foi usado no lançamento. Os tripulantes da missão da Crew Dragon da SpaceX foram Robert, de 49 anos, e Douglas, de 53. O interessante é que Douglas Hurley foi um dos tripulantes da última missão espacial norte-americana, que foi a bordo do ônibus espacial Atlantis, em 2011. E ele foi um dos que fez parte da nova missão da Crew Dragon. Uma outra inovação muito interessante que a SpaceX trouxe foi o sistema de abortion. É o In-Flight Abortion System. Eles conseguem abortar a missão expelindo a cápsula do foguete antes que aconteça o acidente que vitima os astronautas. Dessa forma, caso haja uma explosão, eles conseguem ejetar através de 8 motores a cápsula dos foguetes e assim salva a vida de toda a tripulação que está dentro da cápsula. É uma inovação nova que não havia nos antigos sistemas da NASA. Mesmo com toda a preocupação que a NASA tinha com a segurança pessoal da tripulação, ainda assim a SpaceX, como uma empresa privada, conseguiu desenvolver isso de uma forma ainda mais eficiente, trazendo um sistema cada vez mais seguro. Bom, galera, então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido trazer aqui uma justificativa clara do porquê que o lançamento do último 30 de maio de 2020 da SpaceX é tão importante e, por que não dizer, é histórico para a astronomia e para a história da exploração espacial como um todo. Além disso, de fato, o turismo espacial está longe ainda de se concretizar como algo acessível a todos, mas ainda assim, os feitos da SpaceX mostram que ela está no caminho certo e de que, se continuar assim e continuar cumprindo com seu cronograma, não vai demorar muito até que a gente possa ver pessoas normais comprando espaços dentro dessas naves, dentro dessas missões para poder chegar, vamos dizer, ao espaço. E isso vai ser muito interessante de ver. De fato, eu vou fazer novos vídeos sobre a SpaceX porque eu acho que essa empresa é promissora para o mundo. A sua proposta é de fato revolucionária e tem muita coisa para falar. Então foi isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like e se inscreve no canal para continuar acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado, galera. Valeu!